Muito bem. Desde já um bom dia a todos. Pelo menos ainda não cumprimentei a todos. Vamos começar por abrir a Palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 1. Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1 e 2, diz assim a Palavra de Deus: No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Vamos abrir agora no Evangelho de João, no capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. No versículo 1 diz o seguinte: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Nestas duas passagens, nós repararmos, fala de duas personalidades de Deus. Fala no Espírito de Deus, e vemos que acerca dele ele se movia, e depois lemos que Deus disse. E no Evangelho de João vemos que o Verbo, a Palavra de Deus, referindo-se ao Senhor Jesus Cristo, diz que o Verbo estava com Deus naquela altura, naquele momento em que se moviam sobre as águas do abismo, e que este Verbo que estava no princípio era Deus. Se repararem, aqui temos de alguma forma a Trindade explicada, não só no Evangelho de João, mas também em Gênesis. Em Gênesis, se começarmos a ler, vamos notar algumas passagens em que Deus, quando fala no plural. Fala como se fossem várias pessoas, fala em nós, em expressões como igual a nós, não ser igual a nós. Mas o assunto que eu quero tratar hoje não é especificamente a Trindade, é de uma pessoa da Trindade, que eu tenho curiosidade em saber o que é que esta pessoa da Trindade faz. Nós falamos muito do Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, e algumas vezes esquecemos das outras pessoas da Trindade. E eu tenho esta curiosidade de saber acerca do Espírito Santo, o que é que esta pessoa da Trindade faz, qual é o papel dele. Nós vemos o Senhor Jesus Cristo, que ele estava lá no princípio, vemos várias características acerca dele, mas se calhar algumas vezes ignoramos o que o próprio Senhor Jesus Cristo fala do Espírito Santo. E é interessante nós vermos que o Senhor Jesus Cristo tem muita coisa, e ele fala muita coisa acerca do Espírito Santo. Vemos também na relação não só de Deus com o seu povo, vemos também na relação do Senhor Jesus Cristo com o seu povo, como é que o Senhor Jesus Cristo agia com o seu povo e como é que o Espírito Santo agia com o seu povo. E da mesma forma que as coisas foram de alguma forma mudando, de alguma forma a ação, e vamos ler passagens acerca do assunto, vemos também da mesma forma que o Senhor Jesus Cristo lidava com o seu povo terreno, e que hoje lida de maneira diferente com o seu povo espiritual, com o seu povo celestial, da mesma forma é o Espírito Santo. E nós vamos chegar mais à frente e vamos entender, lendo a Palavra de Deus, para percebermos também o que aqui é explicado. Uma das coisas interessantes que nós notamos muito quando o Senhor Jesus Cristo descreve o Espírito Santo é no mesmo Evangelho em que nós estamos, o Evangelho de João, no capítulo 14 e versículo 26. Vamos ler e vamos ver o que é que o Senhor Jesus Cristo, quando falando do Espírito Santo, o que é que ele diz acerca dele. E é interessante que esta característica acerca dele é uma característica que ainda se aplica hoje. João 14, 26,
diz o seguinte: mas aquele Consolador, notem, o Espírito Santo, que o Pai o enviará em meu nome, notem que esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Nós, neste versículo, vemos o Senhor Jesus Cristo a descrever o Espírito Santo como o Consolador, aquele que consola, e vemos que uma das características do Consolador é que está presente. Ninguém vai ser um Consolador ausente, distante. E muitas vezes nós ligamos para as pessoas: olha, como é que tu estás? Mas isso nem sempre é consolar. Porque às vezes a pessoa do outro lado pode estar a chorar e dizer que está bem. O Consolador, a característica é que ele está presente, ele está lá onde nós estamos. Ele vê as nossas emoções, como é que nós estamos. Ele chora connosco porque vê-nos a chorar. E a característica do Espírito Santo como Consolador é que ele está lá, está sempre lá. Onde nós estivermos, ele está connosco. Notem que também é dito que o Pai o enviará em meu nome. A outra característica acerca do Espírito Santo que o Senhor Jesus Cristo descreve é como um ensinador. Notem que ele diz que esse vos ensinará todas as coisas. Portanto, já temos aqui duas características do Espírito Santo, que ele é o nosso Consolador e ele é o nosso professor ou ensinador. Vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o quanto eu tenho dito. No mesmo Evangelho, mas no capítulo a seguir, no capítulo 15 e no versículo 26, falando na mesma do Espírito Santo, diz: quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar. Notem aqui a Trindade também aqui explicada. O Senhor Jesus Cristo, como Filho, a dizer que virá o Consolador, e nós já vimos no capítulo anterior que o Consolador é o Espírito Santo. Ele diz que este vem da parte do Pai, os três em um. E que os três estão lá. Aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Notem que ele também descreve o Espírito como aquele Espírito de verdade. Que não há nenhuma falsidade nele, não há nenhum engano. Assim como nós vemos Paulo sempre a descrever Deus, que mesmo que nós sejamos infiéis, Ele permanece sempre fiel. Quando o Senhor fala que Ele é a verdade, Ele, ao dizer que Ele é a verdade, não se refere só a Ele como uma pessoa da Trindade. Refere-se a Deus como um todo. Se Ele é Deus, se o Espírito Santo também é Deus, e se o Pai também é Deus, ambos são a verdade. Deus é a verdade. E o mesmo se aplica ao Espírito Santo. Esta característica é interessante porque é uma característica dele. No capítulo 16 e versículo 13 também fala, é uma das coisas que também fala acerca dele. Quando vier aquele, o Espírito de verdade, notem que ele guiará em toda a verdade. E se nós permanecermos nele, seremos sempre guiados em toda a verdade. Porque não falará, notem, não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Vemos o Espírito Santo também como guia. Ele vos guiará. E há várias passagens das Escrituras, nomeadamente quando o Senhor vai ao deserto, vemos que ele é guiado, pelo Espírito. Vemos, por exemplo, em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, e no versículo 12, Evangelho de Lucas, capítulo 12 e versículo 12, em que diz o seguinte: porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que deveis falar. Notem aqui as outras características dele. Ensinará, e notem que ele, o Espírito Santo, ao fazer isto, está a suprir uma necessidade deles. O que deveis falar. Vemos que no versículo anterior, quando o Senhor Jesus Cristo diz: quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados, às autoridades, vocês não estejam ansiosos. Não estejam ansiosos de como é que vocês vão de responder ou do que haveis de dizer. E ele depois, o versículo 12, mostra que o Espírito Santo vai suprir estas necessidades. Que vocês não tenham medo. Naquela mesma hora, o Espírito Santo vai vos ensinar. Ele vai suprir a falta com que vocês têm medo. Se vocês têm medo de falar, ele vai suprir isso e vai vos ensinar o que é que vocês devem fazer ou o que vocês devem falar. E se nós lemos os Atos dos Apóstolos, vemos várias vezes em situações dessas em que o Espírito os ensinava, ou os conduzia e os guiava e supria as necessidades que eles tinham. De várias vezes, como Pedro estar na prisão e ser liberto por um anjo.
Alguém teve de suprir essa necessidade. Vemos, por exemplo, no caso de Filipe, o Espírito Santo dizer, olha, chega-te àquele carro. E vemos o Espírito Santo várias vezes a suprir estas necessidades, muitas vezes necessidades físicas. Pedro sabia que Ananias e Safira tinham mentido, não é porque ele era um adivinho ou porque ele era Deus. É porque houve uma necessidade suprida, neste caso uma mentira que estava a ser contada, e o Espírito Santo foi quem lhe disse que Ananias e Safira tinham mentido acerca das ofertas. E que estavam a mentir contra o Espírito Santo, que Pedro diz, e contra Deus. Portanto, nós vemos estas características do Espírito Santo como supridor, como guia ou condutor, e podemos ler esta última passagem de Mateus, no capítulo 4 e versículo 1, quando fala do Senhor Jesus Cristo ir para o deserto. Então, notem, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. É interessante ver esta característica do Espírito Santo, alguém que está lá e supra as necessidades. E nós nem sempre, e raramente, quando ouvimos falar acerca dele, se calhar muitas vezes esquecemos de coisas destas, que o Espírito Santo está sempre lá a suprir as nossas necessidades. Está sempre lá para nos consolar. Vemos ele como um consolador, como um ensinador e como um supridor. Notem que o Senhor Jesus Cristo, ao falar do Espírito Santo, há algo muito interessante que ele diz, que é aquele que blasfema contra o Espírito Santo. Ele diz que aquele que blasfema contra o Espírito Santo ou mente, este pecado, que era um pecado imperdoável. Notem que os homens podiam ser perdoados e havia várias ações, como o ser batizado para remissões dos pecados, mas notem que ele, quando fala do Espírito Santo, ele diz que blasfemar contra o Espírito era um pecado imperdoável. Portanto, nós vemos a importância que o Espírito Santo tem. Não é por acaso que ele é tão importante, porque mentir contra o Espírito Santo é mentir contra Deus, pois o Espírito Santo é Deus. Esta citação está em Mateus no capítulo 12, versículos 31 a 32, em que o Senhor fala acerca disto. Em Atos dos Apóstolos, e podemos prosseguir em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, versículos 1 a 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 1 a 10, que é o caso de Ananias e Safira. E vamos ler. O versículo 1 diz, de Atos 5. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher, e levando uma parte a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisses, notem, mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade. Guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração. Não mentiste, notem, não mentiste aos homens, não mentiste a mim, mas a Deus. Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os moços cobriram o morto, e transportando para fora o sepultaram. E passando um espaço quase 3 horas, entrou também a sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro, diz-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, porque é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta e levando-a para fora, sepultaram junto do seu marido. Nós vemos aqui um pecado que era a mentira contra o Espírito Santo, e vemos Pedro a dizer que mentir contra o Espírito Santo é mentir contra Deus. E que na hora, aqueles que o fizeram foram mortos na hora. E vemos que naquele tempo, ações destas, pecados destes, principalmente pecados diretos contra Deus, eram pecados imperdoáveis e as pessoas morriam na hora. Nos tempos dos Atos dos Apóstolos, notemos que uma das características que nós vemos no Espírito Santo, e nos Atos dos Apóstolos, vemos que aqueles que criam em Jesus Cristo, eles eram cheios do Espírito Santo. E vemos que, após eles serem cheios do Espírito Santo, eles eram-lhes dados dons
conforme o Espírito também lhes concedia. E naturalmente, e como nós vemos ao ler Atos dos Apóstolos, vemos que alguns dons era o de falar línguas, nomeadamente em Atos no capítulo 2, e podemos ler, que está uns capítulos antes, Atos 2, capítulo 2, versículo 4, em que diz: todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Nós até nisto nós vemos esta característica divina do Espírito Santo, que é saber a quem é que ele havia de conceder, que dons é que ele haveria de dar. E nós lemos que, conforme o Espírito Santo lhes concedia, que eles falassem. Vemos os vários dons, não só os línguas, como o de fazer vários milagres, porque os milagres que Pedro fazia, ou os outros apóstolos que faziam, não era porque eles de repente foi dado uma atualização no corpo deles para eles depois serem super-humanos e fazerem vários milagres. Não. Eram eles que estavam cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo os capacitou e eles nunca fizeram na força deles ou na capacidade deles. Foi sempre o Espírito Santo a conceder esses dons. E da mesma forma que o Espírito Santo concedia, da mesma forma ele o retirava. Não é por acaso que nós hoje não fazemos estes milagres. Nós não temos este upgrade qualquer. E de alguma forma, a capacidade que eles tinham também não era da força deles ou porque eles fossem mais evoluídos ou o que fosse do que os outros. Era sempre algo que era concedido por Deus. E vemos que era o Espírito Santo a fazer isto. Uma das características que nós vemos também, principalmente naqueles tempos, é que as pessoas, além de serem cheias do Espírito Santo, vemos que o Espírito Santo falava-lhes diretamente. E a passagem que nós vemos é Atos, que já lemos anteriormente no capítulo 5, versículos 2 a 3, em que Pedro, ao dizer que eles tinham mentido contra Deus e não contra os homens, e notem que Pedro, ao dizer isto, porque Ananias, quando falou a Pedro. É por isso que ele diz: vocês não mentiram aos homens, vocês não me estão a mentir a mim, vocês estão a mentir contra Deus. E vemos que ele só poderia saber que eles estavam a mentir se o Espírito Santo lhes tivesse dito. E não porque eles tinham alguma capacidade ou algum estudo para olhar para eles e saber que eles estavam a mentir ou não. Isto vinha de Deus. No capítulo 8 e versículo 29 de Atos dos Apóstolos, também vemos o caso de Filipe e Eunuco, em que vemos o Espírito Santo a dizer a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E a partir daí nós conhecemos a história. Que ele depois, o Eunuco estava a ler uma passagem das Escrituras, em Isaías, que diz: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca, na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem encontrará a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra. E nós vemos depois Filipe a explicar nas Escrituras quem é esta pessoa que o profeta estava a falar. E vemos que ele estava a anunciar o Senhor Jesus Cristo. E vemos que após serem batizados, Filipe, quando saíram da água, no versículo 39, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não viu mais o eunuco. E Filipe se achou em Azoto, indo, passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades. Por isso nós vemos aqui também o Espírito Santo, mais uma vez, a suprir as necessidades, a falar com Filipe, a pegar nele e a colocá-lo noutro lugar. Por isso nós vemos naqueles tempos o Espírito Santo a agir conforme, e principalmente a agir com a circuncisão. Nós não vemos o Espírito Santo a falar ou ele a ter alguma interação com os gentios. Vemos, por exemplo, só o caso de Cornélio. Fora esse caso, só vemos o Espírito Santo a fazer interações destas e a capacitar com dons e as pessoas a fazerem milagres simplesmente só com a circuncisão. Vemos também que a ação e a intervenção do Espírito Santo neste mundo sempre foi, e principalmente com os da circuncisão, vemos que a interação era direto e era físico. Em caso de ele capacitar, assim que as pessoas eram cheias do Espírito Santo, ficavam logo capacitadas. Vemos que o seu raio de ação era terrena, diga-se terrena, por agir com o seu povo terreno, e sempre com propósitos terrenos, sempre relacionado com o povo de Israel.
Vemos também que este mesmo Espírito que agiu no mundo foi quem inspirou os homens de Deus a produzir a palavra de Deus. Não é por acaso que Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1 e versículo 21, fala que este mesmo Espírito que falava a estes homens, segunda carta de Pedro, capítulo 1 e versículo 21, que a profecia, está Pedro a dizer, que a profecia nunca tinha sido produzida por vontade de homens. Está aqui a dizer que qualquer homem, tudo, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, não foi ninguém que de repente teve uma ideia e começou a escrever a Bíblia. Diga-se nomeadamente, principalmente, 40 homens de línguas diferentes, de países diferentes, de tempos diferentes, e nomeadamente muitas vezes separados por centenas e centenas de anos. Eles não tiveram uma ideia que por acaso tinha sido igual. Não é isso que Pedro diz. Diz que a profecia não foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus, estes homens separados de Deus, falaram e falaram inspirados pelo Espírito Santo. Vemos que este mesmo Espírito Santo, e uma das coisas importantes que nós vemos acerca dele, foi ele inspirar estes homens a escreverem a sua palavra. Por isso, eles nunca falaram, e a Bíblia, nomeadamente, como é a palavra de Deus, é claro que fala das coisas de Deus, e não é um livro humano. Nós, ao lermos de capa a capa, o que é aqui falado, e nomeadamente e principalmente acerca do Senhor Jesus Cristo, não é normal. A forma como é caracterizado e como é falado do Senhor Jesus Cristo, da nossa condição humana, não pode ter sido escrito por um homem. Nós, se formos falar da história do nosso país, ou seja que país for, até podem ler as histórias dos Estados Unidos, e a ideia que passa, por exemplo, dos Estados Unidos é que os Estados Unidos sempre foi um país grande, as pessoas sempre foram livres, sempre foram os maiores, sempre foram de alguma forma, e muitas vezes dão a entender que eles de alguma forma são um povo escolhido hoje e que eles são os maiores para conseguir julgar outros povos, que são uma potência. Nós, se formos ler a história de Portugal também, raramente vamos encontrar alguma falha num rei. Muito pelo contrário. Até se forem escrever acerca de nós, e principalmente, se calhar, eu quando morrer, se calhar não vão dizer, olha, o Dário, a vida dele era uma miséria, ele era um arrogante. Provavelmente eu, quando morrer, só me vão dizer as coisas boas, não me vão dizer as minhas falhas. Por isso, nenhum homem podia ter escrito este livro, principalmente ao falar deles próprios, a dizerem que eles, no caso de Pedro, ao falar a Marcos, e o Evangelho de Marcos vem muito das lembranças de Pedro. Quando Marcos fala da traição de Pedro, ele até diz as condições em que ele estava quando o traiu. Vemos que ele até lembrou-se que o galo cantou 2 vezes, enquanto os outros evangelhos dizem que só cantou uma vez. Ele até lembra-se do número de vezes que o galo cantou, onde é que ele estava, com quem estava, e vemos a tristeza profunda que ele teve, ao lermos o Evangelho de Marcos, quando ele fugiu. Por isso este livro não pode ter sido produzido por um homem algum, porque os homens, quando falam de si mesmos, ou de outros que até têm alguma relação, não vão falar mal deles, só se não gostarem mesmo deles. E vemos de homens que até mesmo diferente uns dos outros, falarem bem uns dos outros. Pedro, que tinha tido um conflito com Paulo, quando fala de Paulo, diz o nosso amado irmão Paulo. Ele não diz, olha, aquele indivíduo que por acaso que deu-me na cabeça e eu não gostei muito daquilo. Ele não fala disso dele. E esta capacidade, este amor que ele tinha, não é normal. De uma pessoa que teve um conflito com outra e de repente dizer, olha, o meu amado irmão. Por isso este livro foi, de facto, inspirado pelo Espírito Santo. Não pode ter sido produzido por homem algum. Até aqui nós temos visto que a interação do Espírito Santo, principalmente no que toca ao seu povo, ao capacitar os apóstolos, a saberem quando é que alguma pessoa estava a mentir, a fazer curas, milagres, ao Espírito Santo suprir as necessidades deles. Nós, ao lermos as cartas de Paulo, que é onde vamos chegar, ou tentar chegar um pouco hoje, vamos perceber que, da mesma forma que o Espírito Santo supria as necessidades físicas naquela altura, hoje o Espírito Santo não supra as nossas necessidades físicas, mas supra as nossas necessidades espirituais.
e as maiores necessidades que nós temos, porque nós somos o seu povo celestial. E é claro que nós, sendo o seu povo celestial, as necessidades supridas são celestiais. Não quer dizer que este mesmo Espírito Santo, que é o nosso Consolador, Ensinador, que é verdadeiro e supridor, não quer dizer que Ele não o seja hoje. Muito pelo contrário. No entanto, a sua interação connosco hoje, a sua ação hoje, não é uma ação terrena, é uma ação celestial. Uma das cartas que fala muito acerca do Espírito é a carta de Paulo aos Romanos, principalmente do versículo 1 ao versículo 27, e vou terminar por aqui, em que... Capítulo 8, sim. E disse capítulo 7? Não, não disseste capítulo. Não disse capítulo? Ok. Do capítulo 8, versículo 1 ao versículo 27, vemos Paulo a falar bastante do Espírito, e podemos abrir e terminamos com isto. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Versículo 1 diz o seguinte: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. Porque os que são da carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são do Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas estáis no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo não está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que de entre os mortos ressuscitou a Jesus Cristo habita em vós, aquele que de entre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, nós somos devedores não à carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o Espírito da adoção de filho, pelo qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação está juntamente com dores de parte até agora. E não só ela, mas nós mesmos temos as primícias do Espírito. Também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda às nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele, segundo Deus, intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito de entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a
este também glorificou. Amém. Para terminar, só destacar aqui dois versículos. Versículo 14 e 16, e mais outros dois, que é o versículo 26 e 27, em que fala do Espírito de Deus, que Ele é o nosso guia e que Ele testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E notem, o Espírito que ajuda nas nossas fraquezas e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós vemos as pessoas em Atos dos Apóstolos a serem cheias do Espírito Santo, a fazerem milagres, a falarem em várias línguas, a falarem com vários dons. Vemos as necessidades físicas deles a serem supridas quase que instantaneamente. Vemos no caso de Filipe, o Espírito Santo a falar diretamente a ele, e depois, assim que ele foi necessário, no outro lado, o Espírito pega nele e coloca no outro lado. Vemos conforme as necessidades, as fraquezas serem supridas. Pedro é preso e depois é solto. Vemos que perante várias situações destas, o Espírito estava lá sempre e supria logo fisicamente. Mas hoje não é assim. Nós hoje vemos, por exemplo, casos em que nós, nas nossas fraquezas, o Espírito intercede por nós. E o interceder por nós não é o agir fisicamente, não é nós temos alguma necessidade e fisicamente Ele supre logo aquela necessidade. Ou temos alguém a falecer e essa pessoa pode estar a morrer perdida, ou no caso de Eutico, em que Paulo depois o ressuscitou e continuou a sua mensagem, o Espírito Santo hoje ajuda dele e a intercessão por ele não é nesse sentido. Ele ajuda as nossas fraquezas, intercede por nós para com o Pai, e vemos que Ele intercede com estes gemidos inexprimíveis. Ele supra as necessidades celestiais que nós temos, que nós mesmos, até mesmo na oração, quando nós falamos com Deus, o Espírito naquele momento está a interceder por nós. Vemos Ele nesses momentos de fraqueza, até quando perdemos alguém. Quando perdemos alguém, o Espírito não vai interceder e ressuscitar aquela pessoa. Muito pelo contrário, Ele que é o Consolador e que nós neste momento de fraqueza, é aquele momento que sentimos de alguma forma mais sós ou desamparados, é nesse momento que o Espírito intercede por nós com estes tais Espíritos, estes gemidos inexprimíveis. E vemos que este Espírito de Deus, que Ele é o nosso guia hoje, e vemos que o nosso guia deu-nos um livro de instruções, que nós não precisamos de mais nada, e vemos que Ele supriu as nossas necessidades espirituais que nós temos hoje. E vemos que hoje Ele não supre as necessidades físicas, mas vemos que Ele dá-nos a capacidade de nós trabalharmos e de nós podermos suprir as necessidades uns dos outros e ajudar-nos uns aos outros e orarmos uns pelos outros, e que perante estas dificuldades, a dificuldade na oração, muitas vezes nós não sabemos o que é que havemos de pedir a Deus ou como é que havemos de pedir, mas temos uma garantia que este Espírito de Deus está a interceder por nós, que Ele nos guia e testifica, e que Ele testifica com o nosso Espírito que de facto nós somos filhos de Deus. É interessante numa das passagens, se não me engano, na carta de Paulo aos Efésios, em que Paulo, ao falar do Espírito, ele fala que o Espírito poder-se-ia entristecer. Não entristeceis o Espírito Santo. Deixem-me ver. 4:30. Efésios 4:30, não é? Eu tenho aqui tanta coisa sobre... Exatamente, tem aqui. E não entristeceis o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Notem que o Espírito naquela altura, como as pessoas estavam cheias do Espírito Santo, elas faziam logo a vontade do Espírito. Nós não vemos que acerca destes, principalmente os da circuncisão, que de alguma forma eles faziam o Espírito entristecer-se. Mas nós hoje podemos fazer não escolhendo fazer a vontade de Deus, não ouvindo o que Ele tem-nos a dizer através deste livro, agindo conforme, muitas vezes, exatamente o contrário do que Ele nos pede para fazer hoje. E vemos que situações destas, nomeadamente o pecado, quando nós pecamos, nós vemos o Espírito a entristecer-se. Não vemos Ele, como no caso de Ananias e Safira, a mentirem diretamente ao Espírito Santo e a matá-los. Hoje isso não acontece. Vemos que o Espírito Santo, a relação do Espírito Santo connosco é tão próxima, que Ele, e o amor dele é tanto, que nós, em situações destas, Ele fica triste, mas não nos mata. E que, independentemente da nossa condição, e a nossa condição é de constante fraqueza, ainda assim Ele está sempre lá connosco,
porque a nossa posição é uma posição celestial com Cristo, que é onde nós vamos estar. Isto fica só uma ideia geral. E o que sugiro sempre é compararem Escritura com Escritura, porque o mesmo Espírito Santo que inspirou os homens a escrever isto, ele tem muita coisa a dizer-nos. E é interessante e é fantástico nós percebermos acerca deste, de alguma forma, deste trabalho dele, do Espírito Santo, de interceder por nós, nas nossas dificuldades, nas nossas fraquezas. E vemos que ele em tudo está connosco e que nós hoje, e Paulo também fala isso nas suas cartas, que é um contraste daqueles tempos em que nós hoje temos de ser cheios, temos de encher-nos do Espírito Santo, que é um contraste, por exemplo, do que é falado em Atos dos Apóstolos 2, que as pessoas eram cheias. São os vários contrastes e vemos que o Espírito Santo é o mesmo. Ele continua a ser aquele consolador, a ser aquele supridor, ensinador, condutor. E ele hoje ainda é assim, mas o seu raio de ação não é terreno, é celestial. Que nós, de alguma forma, possamos compreender isto, estudar a palavra que o Espírito Santo inspirou e, de facto, possamos adorar a Deus mais sabiamente e perceber, de facto, que nós, independente de qualquer dificuldade, seja ela qual for, nós nunca estamos sozinhos. Temos sempre o nosso Deus connosco. Que o Senhor nos abençoe e que cada um de nós continue, de facto, a estudar a palavra de Deus. Graças a Deus e graças a Deus porque somos o templo do Espírito Santo. Que Ele de facto nos domine, que Ele nos encha, que Ele nos tome totalmente nas suas mãos e que seja Ele a dirigir a nossa vida para que seja uma vida vivida para a glória do nome de Deus. Vamos ficar de pé, por favor, e vamos terminar com a oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por este tempo passado na Tua presença. E é bom quando estamos na Tua presença, quando estamos em torno da Tua palavra, quando, na verdade, Senhor, estamos atentos à Tua voz e, Senhor, Tu nos falas. Por isso, Senhor, Te agradecemos por aquilo que nos falaste nesta manhã. Te agradecemos pelo Espírito Santo, que, de facto, não nos deixaste sós, Senhor. Agradecemos pelo Teu Espírito, que habita em nós, que realmente, Senhor, sejamos totalmente preenchidos, cheios dEle, para que no meio deste mundo adverso, de dificuldades, possamos ser conduzidos por Ele. Pai amado, obrigado por todos quantos aqui estão, que sobre todos Tu derrames as Tuas bênçãos e que continues a dirigir-nos no resto deste dia, sempre com o único propósito, glorificar o Teu nome. Viver cada dia, cada momento para glorificar o Teu nome e sermos instrumentos usados nas Tuas mãos para a bênção daqueles que estão à nossa volta. Que cada um de nós, no dia de hoje, possa deixar à sua volta o bom cheiro de Cristo. Senhor, abençoa cada um de nós, os nossos lares, as nossas famílias e continua, pois, connosco. É o que Te pedimos no nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. O culto já terminado, irmãos. Não esquecendo, quarta-feira, o culto de estudo bíblico em oração.